Opa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo essa aula. Bom, para mim é de noite, né? Mas enfim, não interessa a hora que você esteja assistindo. Eu espero que você esteja bem e muito bem. Vamos aqui para mais uma aula de gestão de sistemas de informação, nossa segunda aula. Nossa segunda aula, que dessa vez é referente às unidades 3 e 4, né? São três unidades, são duas unidades aí, a 3 e a 4, fechando as nossas quatro unidades. A gente sabe que a gente divide, né, nossa disciplina em quatro unidades. O primeiro vídeo foi referente à unidade 1 e 2, as unidades, né, 1 e 2, e o segundo vídeo agora referente às unidades 3 e 4, né? Antes de mais nada, né, para quem por acaso pulou o primeiro vídeo, eu sou o professor Heitor. A gente vai trabalhar aqui a disciplina de gestão de sistemas de informação. E aí, desde já, né, logo de cara eu pergunto para você: e aí, já acessou o ambiente virtual? Leu o material? Tirou as dúvidas com o seu tutor? Galera, ó, a gente tem acesso, viu? A gente lembra, lembra da aula passada que eu dei as dicas, né? Tem gente que eu sei que não está seguindo as dicas, né? Eu olho para o AVA lá, eu olho para o ambiente virtual de aprendizagem, eu vejo que a galera não entrou, e aí? Como é que fica? Cadê seu investimento hoje, né? Cadê o seu investimento em você hoje, para o seu eu do futuro lhe agradecer? Pois é, tá faltando, né? Então, vamos lá, vamos tentar correr atrás do prejuízo, vamos tentar ler o material, vamos tentar tirar as dúvidas, tá certo? Vamos dar o gás aqui nesse exato momento, tá bom? Ok? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula, né? Vamos começar aqui a nossa aula. Galera, é o seguinte, é, na aula passada eu conversei com vocês justamente falando que os nossos sistemas de informação eles podem se dividir em três níveis, né? Em três níveis de acordo com os níveis de organização, né? A gente viu sobre o sistema é, de processamento de transações, né? Que está ali a nível operacional. Nós vimos também que nós temos sistemas de informação gerencial, que, claro, está a nível gerencial, e os sistemas de informações estratégicas que aparecem ali também, de, claro, né, a nível estratégico. Né? A gente viu até uma pirâmide, né? Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Opa! Tá aqui, eu acho que não estava na aula um. Pronto, tá na mão. Né? Então, você tem aqui o sistema de processamento de transações a nível operacional, um sistema de informação gerencial, né, a nível gerencial, e o sistema de informações estratégico que está ali a nível estratégico. Né? Obviamente, a gente tem aqui o sistema de processamento de transações na base da pirâmide. Por quê? Porque é onde passa a maior parte é onde tem o maior volume de dados. Né? Você tem o maior processamento de dados, você tem maior transição por aqui, tá certo? Você tem uma maior, inclusive, a maior quantidade de usuários utilizando o sistema a nível operacional. Sim, sem dúvida alguma, né? Não é para menos que está na base da pirâmide, até porque é de fato mais utilizado. Né? Mais acima da pirâmide você tem o sistema de informação gerencial. Como é utilizado a nível gerencial, você tem um menor uso. Né? E o sistema de informação gerencial vai pegar essas informações aqui do SPT, condensar e dar outros relatórios, né, a nível gerencial. E o estratégico vai pegar todas as informações que vêm de baixo para cima e transformar em relatórios ali que vão aparecer a nível estratégico. Né? Então, a gente vai começar a nossa aula aqui
justamente falando um pouquinho sobre o SPT, né? Que é um sistema a nível operacional. Então, um sistema a nível operacional, eles dão suporte no processamento e também no acompanhamento das atividades cotidianas, né, nas transações rotineiras de uma empresa ou qualquer. Então, uma entrada de pedidos de venda, né? Se você, por exemplo, trabalha numa loja como uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza, você precisa tirar um pedido, né, como a gente chama popularmente, você precisa efetuar uma venda, você vai estar utilizando um sistema a nível operacional. Se você precisa emitir uma nota fiscal, você vai sim estar ali usando um sistema também a nível operacional. Requisitar material, né? Você vai fazer uma requisição de material para um fornecedor, ou uma requisição de material até mesmo interna também. Você está utilizando ali um sistema a nível operacional. Lançamento de produção, registro de pessoal, né, muito feito dentro do RH, também do financeiro, depende muito também da divisão que é feita na empresa. Né? Hoje em dia, você tem sim uma divisão ali do financeiro e do RH, acaba que são dois setores diferentes e é importante que sejam diferentes, até porque é, o financeiro e o RH, apesar de se confundirem, né, eles tratam de coisas diferentes, sabemos disso. Né? Então, esses sistemas empresariais básicos, né, a gente costuma chamar de sistema de processamento de transação. E é por isso, ó, perceba que todas as atividades aqui presentes, que a gente deu como exemplo, são todas atividades rotineiras, né? São atividades que costumam acontecer ao longo do dia ou todos os dias, né, enquanto a empresa está ali funcionando. Como por exemplo, você tem também um sistema de operacional, por exemplo, um sistema de registro de pedidos de venda e expedição de mercadorias, né, em uma loja de produtos de eletrodomésticos. Assim também como um sistema de reservas num hotel. Se um sistema de reservas no hotel, quando você chega na recepção, é claro que você vai chegar na recepção, vai pedir um quarto ali para se hospedar, né? O, o recepcionista, ou enfim, a recepção, ela não vai sair batendo de porta em porta para perguntar se o quarto está vazio ou não está vazio. Ah, professor, mas o controle ele pode ser feito por meio de uma planilha ou por meio de um caderno de anotações, né? Adoro esse povo que gosta de pegar os exemplos antigos, né? Mas enfim, você acha mesmo que uma grande rede hoteleira vai utilizar um caderninho, uma planilha de Excel para ficar verificando se os quartos estão vazios ou não? Né? Óbvio que não. Precisa de um sistema, até porque hoje em dia, inclusive, os sistemas passam a ser até meio que integrados, né? Você tem ali outros tipos de serviços online que também trabalham com os hotéis. Né? Você tem ali como Trivago, Decolar, Booking, né, que auxiliam também nesse pedido de reservas, né, de hospedagem. E aí, claro, precisa, precisa esse sistema, né, esse sistema desses sites estar interligado também de alguma forma com com o sistema do hotel. Então, sim, precisa ter toda uma comunicação e que essa comunicação ela precisa ser bem feita. Se por acaso você inventar de continuar gerenciando por meio de planilha, por meio de caderninhos, né, você muito possivelmente vai ter grandes problemas de comunicação, financeiros, problemas com o cliente, até um ponto que você vai perceber que não estão indo mais, né, no seu hotel, no seu estabelecimento, né? Fica a dica. Então, o sistema de processamento de transação, ele tem uma entrada forte
de dados, por exemplo, horas trabalhadas dos empregados. Perceba que, mais uma vez, você tem aqui a ideia do entrada, processamento e saída. Esse processamento ele tem como base, né, um arquivo de dados. É feita uma consulta dentro de um arquivo de dados, até porque se por acaso o funcionário ele tá aqui batendo ponto, toda vez que ele bate ponto é feita uma consulta nesse banco de dados justamente para verificar qual é o funcionário que está batendo ponto, né, e se ele está batendo ponto na hora correta. E claro, tem que ser armazenado também esse ponto para ser contabilizado no final do mês, ou no final da semana, enfim, depende muito do local. Mas fato é que para existir esse processamento, para ser contabilizado esses dados, ele precisa fazer consulta em um banco de dados. Enfim, feito o processamento, né, depois a gente vai ter a geração de documentos e relatórios que vão, claro, dar sequência aqui no pagamento do funcionário. Né? Mas perceba que a batida de ponto, né, o sistema que verifica o ponto, ele é um sistema de processamento de transação, até porque é algo que acontece dentro da rotina, né, de uma empresa. As principais características do SPT, né? Processa um grande volume de dados, não é para menos, afinal de contas são tarefas rotineiras, são tarefas que realmente acontecem no dia a dia da empresa. Necessita de alta velocidade de processamento devido ao volume alto de informações, né? Se a empresa em si ela tem a necessidade ali de funcionar quase que em tempo real, né? Muita coisa precisa funcionar praticamente que em tempo real. Quando você está utilizando ali tecnologia, você está utilizando a tecnologia buscando uma melhora significativa, né, nos seus processos, na otimização do seu processo. Então, com o crescimento das empresas, é normal que tenha uma grande quantidade de dados durante o funcionamento da empresa, né? Durante todos os processos da empresa. Então, se você tem um grande volume de dados, sim, você precisa de ainda mais poder de processamento para dar conta de todos esses dados. Imagina a quantidade de vendas de uma Magazine Luiza ou de uma Via Varejo, né? Quantas vendas não acontecem ali por minuto, por hora, enfim. E precisa, sem dúvida alguma, de um alto poder computacional que dê conta, né, desse grande volume de dados. Né? Uma outra característica é que a maioria das fontes de dados é interna, né, e a saída destinada principalmente a um público interno. Tirando alguns usos, como por exemplo a emissão de nota fiscal, a maioria das transações ela acontece internamente. Por exemplo, se eu vou fazer um pedido, né, tirar um pedido, todo o processamento ele vai acontecer internamente. Né? Baixa de estoque, o pedido inicial da nota fiscal, claro que o final é entregar a nota fiscal do cliente, mas a solicitação é interna, não sei se eu falei baixa no estoque, o financeiro também, saber a quantidade que entrou, quem foi que vendeu, né, qual é o CPF do cliente, que dia o produto vai sair da loja, enfim, todas essas informações acabam que são informações bem internas. Né? Processa as informações regularmente, né, diariamente, semanalmente, enfim, depende da transação. Exige uma grande capacidade de armazenamento, né, ou seja, um banco de dados. As empresas cada vez mais precisam sim de um banco de dados para poder armazenar toda a informação gerada pela empresa. Né? As informações hoje em dia elas estão aonde? Né? Elas estão armazenadas em servidores, onde esses servidores precisam sim de um banco de dados robusto,
né, que possa dar conta de todas aquelas informações. Quantos clientes, por exemplo, uma empresa de energia não tem, né? Então, a identificação de uma residência, né, é feita pelo seu medidor, né? A um medidor está vinculado a um CPF, né, que somos nós, pessoas físicas, né, ou ainda pessoas jurídicas, CNPJs, que estão vinculados ali na energia, naquele medidor, né? Afinal de contas, a conta de energia ela precisa ser enviada para algum lugar, né? Então, como que você vai armazenar as informações de todos aqueles clientes? Você precisa de um banco de dados que dê suporte a tudo isso, né? Então não é uma atividade, não é uma atividade simples, né? É uma atividade que precisa de um grande suporte ali da TI, né? Os dados recebidos e enviados são organizados, né, e formatados em um modelo padrão, né? Principalmente quando você está trabalhando ali com um banco de dados. Esse banco de dados ele exige sim já por si só um padrão nesses dados. Então precisa ainda mais que esses dados sejam formatados de forma padrão. Alto nível de detalhamento dos dados, pouca complexidade de cálculo, né? Geralmente são operações matemáticas, coisas estatísticas bem simples mesmo, né? É soma, porcentagem, média, você verifica coisas bem simples mesmo. Necessita de alto nível de precisão, a integridade de dados e também de segurança, né? Então, apesar de estar na base da pirâmide, né, você tem que pensar que a maior parte das informações passa por esse tipo de sistema. Se a maior parte das informações passa por esse tipo de sistema, bom, é a base ali da empresa. Os demais sistemas eles vão basicamente gerar relatórios em cima do que é gerado pelo sistema de processamento de transações. Se os de cima, os sistemas que estão acima, né, como informação gerencial e informações de estratégia, vão pegar esses dados, eles precisam pegar esses dados e ter confiança nesses dados, né? Então, precisa de integridade, né, de dados, ou seja, precisa ter a certeza que esses dados não foram alterados e sim precisa também de segurança, né, para aumentar justamente a confiabilidade. E, bom, requer também muita confiabilidade de processamento, pois interrupções no fluxo dos dados podem ser fatais para a organização, né? Você não imagina, por exemplo, um banco parando de funcionar. Talvez você até imagine, mas enfim, não vamos falar mal de nenhum banco por aqui, né? Já passando para o sistema de nível tático, né, também chamado de gerencial, no nível tático das empresas estão as atividades relacionadas com monitoração e o controle das atividades rotineiras, né? Os sistemas de nível gerencial são projetados para servir de suporte a essas atividades. Podem também dar apoio a tomadas de decisão não rotineiras por meio de simulações e análise de cenários. E aí a gente tem dois exemplos aqui a nível tático, né? O próprio sistema de informação gerencial e também o sistema de apoio à decisão. De modo geral, o sistema de informação gerencial ele vai fornecer ali resumos, né, das operações que aconteceram dentro das transações operacionais, ou seja, dentro do sistema de processamento de transações, né? Então, as informações básicas, né, que foram guardadas ali, que foram feitas pelo sistema de processamento de transações, essas informações elas são sintetizadas, né, e apresentadas num formato pré-estabelecido. A gente tem que entender que esses relatórios, né, esses relatórios vão ser lidos pela gerência da empresa, né? Então, a gerência da empresa ele quer pegar aqueles relatórios para poder verificar como que está a empresa. Então, o relatório ele não pode aqueles dados que foram feitos ali no SPT,
eles têm sim que ser agrupados, né? Agrupados de forma que quem está pegando aquele relatório, né? Quem está pegando aqueles dados, possa a partir dali fazer um alinhamento dos processos da empresa. E quem pega já está utilizando, se a empresa está utilizando o sistema, né, quem está ali acima, ele precisa ter aqueles dados já bem esmiuçados. Né? O sistema já tem que fazer isso por si só. Né? Você não é para ter a necessidade de ninguém, por exemplo, o gerente chegar e dizer assim: fulano, faça o relatório para mim, né? Faça o relatório de vendas. Fulano, faça para mim o relatório de frequência de funcionário. Fulano, faça o relatório daquilo outro. Né? O sistema está ali justamente para que o gerente já chegue puxando, já possa puxar de cara o relatório e ele tem acesso facilmente ali a todas aquelas informações. Né? Então, o sistema de informação gerencial ele está ali justamente para auxiliar. Né? Alguns relatórios que nós temos aqui dentro do sistema de informações gerenciais, por exemplo, relatórios periódicos programados, né? Esses relatórios são gerados em formatos pré-especificados, são projetados para fornecer informações em uma base regular, né, diária, semanal ou então mensal, como por exemplo um relatório de vendas, né, como eu acabei de dar o exemplo para vocês. Temos também o relatório de exceção, que eles são produzidos quando geralmente acontece alguma coisa excepcional. Né? Eles não são produzidos periodicamente. Né? Não necessariamente são produzidos periodicamente. Mas eles vão conter informações justamente com esse ocorrido. Né? Esse tipo de relatório ele vai reduzir a sobrecarga de informações, já que evita enviar aos tomadores de decisões relatórios periódicos detalhados da atividade empresarial. Né? Então, eu quero um relatório, sei lá, teve um evento na cidade e eu quero um relatório durante o período desse evento. Né? Então, vou poder tirar um relatório como esse, né? Esse relatório ele também pode ser pensado como sendo um relatório sob demanda. Né? Então, quero um relatório porque teve carnaval e eu trabalho numa rede hoteleira. Quero saber como que foi como que foi ali o rendimento não, como que foi a quantidade de reservas, enfim, como que se deu o meu processo durante o carnaval, né? Como que foi o funcionamento durante o carnaval, se teve muitas reservas, se não teve, se teve pouca reserva, né? O que é que aconteceu durante esse período, né? Algumas características, né? Dão suporte a decisões estruturadas, né, no nível operacional e de controle gerencial, sendo útil também a alta administração. Geralmente são orientados para relatórios e controles, são projetados para relatar as operações existentes e então ajudar a cuidar do controle das operações diárias. Né? Perceba que a, a gerência, né, é quem está mais próximo ali do dia a dia da empresa. Então, sim, não tem nenhuma novidade aqui nisso, né, de perceber que esses relatórios são de fato para operações diárias, né, não só diárias, mas principalmente as diárias. Baseia-se em dados corporativos existentes, né, em fluxo de dados, tem pouca capacidade analítica. Afinal de contas, o relatório ele já é feito ali com os dados que são dados reais, são dados que já vêm ali já mastigados para você. Geralmente ajudam na tomada de decisão usando dados passados e dados presentes, né? Como por exemplo, você quer saber quem vendeu, qual o período que uma loja específica, né,
vendeu mais ou vendeu menos, né? Você comparar semestre a semestre, ano a ano, enfim. Você tem como fazer esse tipo de comparação por meio desse tipo de relatório, né? Verificar que produto teve mais saída, né? Enfim, você tem uma grande gama de possibilidades aí para pensar com esses relatórios, né? São relativamente inflexíveis, né? Justamente porque eles pegam já dados do sistema de processamento de transação. Então, o sistema de processamento de transação, como são dados da rotina da empresa, não tem muito o que fazer, né? São aqueles dados e você não tem muito o que alterar, né? Então, geralmente esse tipo de sistema ele é inflexível, realmente. E tem uma orientação mais interna do que externa. A gente até já comentou sobre isso. Já o sistema de apoio à decisão, diferente de informação gerencial, ele tem por objetivo dar suporte a decisões menos rotineiras e estruturadas e também não facilmente especificadas com antecipação. Né? O sistema de apoio à decisão ele fornece um suporte interativo durante um processo de tomada de decisão, onde os seus usuários ele podem trocar suposições e fazer novas perguntas, né? Incluir também ali novos dados. Alguns exemplos, por exemplo, de suporte e apoio à decisão, sistema de apoio à decisão, é a seleção de preço, né, e rota na companhia aérea, padrões de compra do cliente, detecção de fraude na seleção de preço, né, propaganda e promoção na indústria de alimentos, e também localização de loja e composição de mix de estoque. Quando se trata, por exemplo, de uma seleção de preço, né, e rota de uma companhia aérea, tem acho que é o decolar.com, ele faz justamente vamos supor que, pronto, ele faz justamente ele faz um auxílio na hora que você quer procurar passagens, né? Então, ele é um exemplo muito bom dessa seleção de preços aqui, justamente porque ele dá justamente um apoio à decisão. Então, você pode ver aqui, ó, que eu estou procurando aqui uma passagem aérea saindo de Fortaleza, chegando a São Paulo, com a data do dia 24 ao dia 31. Então, de cara aqui, ele dá já uma média de... Uma média não, os valores aqui do voo por companhia aérea. Então, você pode dizer, ah, não, eu prefiro viajar pela Latam, pela Gol ou pela Azul. Uma outra coisa que ele faz é justamente verificar aqui os preços, né, em um intervalo de mais ou menos 3 dias. Como assim? Eu disse que eu queria sair no dia 24 e retornar no dia 31. Mas ele faz uma apanhada aqui dos preços, né, dos menores preços, na verdade, pegando aqui 3 dias a menos e 3 dias a mais. Então, por acaso aqui, esse dia que eu selecionei, não, na verdade ele marca aqui o mais barato. Então, ele diz, olha, se você puder sair no dia 25, né, ao invés de sair no dia 24 para voltar no dia 29, você consegue aqui uma passagem mais barata. Então, sair no dia 27 para retornar no sábado, dia 3, né? Então, perceba que o site ele tenta lhe ajudar a encontrar formas mais baratas de você viajar. É algo bem interessante, né, que de fato ele ajuda a, a a escolher a forma que você vai viajar. Tem aqui também aqui uma tendência aqui de preços, onde ele mostra aqui mais ou menos como que estão os preços ali, dependendo do mês, né? Então você percebe aqui, por exemplo, que o mês de julho ele tem uma tendência a ser mais caro, né? Se você pode viajar em um outro mês, né, você vai muito possivelmente preferir viajar, quem sabe ali em maio,
abril, maio, que são meses ali que realmente são mais baratos, né? São meses mais em conta. Então, perceba que o sistema de apoio à decisão ele vem também a facilitar a vida da empresa e também dos clientes, né? Então, a própria empresa, ela te auxilia nessa tomada de decisão. É algo realmente muito bom. A gente tem outros exemplos aqui na seleção, padrões de compra, né, do cliente. Se por acaso você viajar, né, sei lá, você mora aqui no Brasil, sempre está comprando roupa lá no centro e de repente você aparece comprando um iPhone lá sei lá, lá na Inglaterra, lá em Londres, né? Muito possivelmente o seu cartão ele vai ser bloqueado, né? Ah, é porque a empresa do cartão é malvada? Não, claro que não, né? Não é isso que quer dizer. A grande questão é que, de fato, a empresa faz aquilo como uma forma de tentar aumentar a sua segurança, né? Então, de toda forma ali, ela tem lá a sua parcela de razão, já que ela está te auxiliando, né? Está lhe ajudando. Enfim, galera, localização de loja, composição de mix de estoque, né? Sei lá, uma loja do centro pode ter peças, pode ter produtos diferentes de uma loja num shopping, né? De acordo, claro, com o tipo de cliente, do que é que está saindo, né? Então, você tem como fazer ali uma modelagem analítica, né? Uma análise tipo what if, você tem como fazer uma análise de sensibilidade, você tem como fazer uma análise de busca de metas, enfim. Você tem como ter uma série de atividades, né, dentro do sistema de apoio à decisão. De uma forma geral, eles oferecem aos usuários flexibilidade, a gente percebe isso no momento que a gente fez ali, por exemplo, uma verificação nas passagens, operam com pouco ou nenhum assistente de programadores, proporcionam suporte para decisões e problemas cujas soluções não podem ser especificadas, né, com antecedência e por aí vai. Né. Já o sistema a nível estratégico, ele é voltado ali para a auto-administração, né, o uso da empresa. Ele geralmente usa uma categoria de sistema de informação que vem inclusive de uma sigla em inglês, né, que é Executive Information System, né, o sistema a nível estratégico, ele vai fornecer acesso rápido a informações atualizadas de forma muito amigável, né, fazendo uso intensivo de recursos gráficos, né, ali com cores, símbolos, ícones e por aí, além de uma capacidade também multivisão, né. A Secretaria de Educação do Ceará, ele tem um sistema deles e eles nos fornecem esse sistema justamente para a gente ficar verificando ali como que está a frequência do aluno, as notas dos alunos, né, como que está toda a situação ali da escola. E em especial, né, quem está mais acima do mais alto escalão da educação, consegue também ver amplamente esses dados para ter todos esses dados das escolas, né? Então, acaba que também é um sistema a nível estratégico, justamente como uma forma também ali de você ter uma tomada de decisão, né? Então, você tem como, por exemplo, fazer uma análise drill down, né? Ou seja, um mergulho que você vai verificando do ambiente macro, né, para o ambiente micro. Ah, por que uma região vendeu menos? Ah, não, porque o Ceará vendeu menos. Mas por que o Ceará baixou tanto? Então você vai indo para o micro ali até descobrir o motivo, né, ou o motivo aproximado pela baixa ali das vendas, por exemplo, né? Enfim, tem fatores críticos, análise de tendência, relatório de exceção e por aí vai, né? São vários os relatórios que nós temos. Um outro ponto, pessoal, que é importante aqui a gente salientar é justamente a revolução eletrônica, né, que acontece com o advento da tecnologia.
tá? Então, hoje em dia, com o advento da tecnologia, e sim, a gente já está indo aqui para a unidade 4, tá certo? Então, tem alguns outros pontos a serem tocados na unidade 3, tá certo? Mas, enfim, esses são os pontos mais importantes da unidade 3. Eu vou passar agora aqui para a unidade 4, porque a gente precisa dar uma agilizada aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então, vamos lá para a unidade 4. Então, hoje a gente vive numa era digital que tem algumas mudanças na forma que a gente entende o comércio, né? Então, a compra de passagem, né, que antes era feita em balcões, agora você tem como fazer online, o pagamento de contas agora também é online, comprar livros, né, compra de dispositivos eletrônicos, enfim. Hoje em dia as empresas elas estão, sem dúvida alguma, buscando o uso da tecnologia para obter vantagem competitiva, obter uma maior satisfação de seus clientes, afinal de contas, mais uma vez, não quero falar mal de nenhum banco, mas tem banco que consegue, simular uma fila, né? Mas enfim, quem aqui não quer ficar pagando conta pela internet justamente para não ter que ficar pegando fila em banco, fila em outros lugares que pagam conta aí, né? E as empresas acabam tendo também reduções de custo. E claro que ela não só quer procurar reduzir custo, ter mais vantagem, como também aumentar a sua fatia de mercado, melhorar a sua lucratividade, ter operações mais eficientes e ter melhor capacidade também de vendas, né? Antes, as empresas elas armazenavam informações ali só no papel, né? A segurança era relativamente simples, bastava restringir o acesso físico, né? Você tinha cofre, porta trancada ou até mesmo com segurança. Só que com o tempo isso mudou. Hoje em dia você tem centros de processamento de dados, você tem computadores, redes, dispositivos wireless, enfim. Você tem uma série de novas tecnologias que teve a necessidade de criar o que a gente chama de segurança da informação, né? Que segurança da informação ela vem justamente como uma forma de você proteger os seus dados por meio de políticas, né? de segurança da informação, né? Então, hoje em dia você precisa sim ter uma série de regras dentro da empresa, normas, né? Dentro da empresa, para que todos esses dados sejam protegidos. Então, o que é comércio eletrônico? É qualquer forma de transação onde as partes interessadas elas interagem de forma eletrônica, ao invés de ter um contato físico, permitindo assim maior flexibilidade, trabalhar mais próximo de fornecedor, controlar os estoques. Né? Quem decide trabalhar pela internet tem um trabalho muito maior com a logística em si, tem um custo muito maior com armazenagem. É claro que esse custo maior com armazenagem muitas vezes nem se compara com novas aberturas de loja, afinal de contas, lojas físicas têm uma série de custos que uma loja online muitas vezes não tem. Então, tem essa vantagem. Além, claro, de você ter a possibilidade de desenvolver produtos e fazer pesquisas de mercado. Né? Então, você tem empresas que conseguem facilmente fazer esse tipo de pesquisa de mercado. Né? Acho que a Alma Chips, né, que é dona da Ruffles, já fez diversas pesquisas de mercado. Né? A Coca-Cola também, com a Fanta, também já fez várias pesquisas de mercado. Enfim, as empresas hoje conseguem sentir melhor os seus clientes, os seus consumidores, né? De tal forma que as redes sociais, como um todo, elas acabam virando meio que um termômetro ali do que está acontecendo. Né? Então você consegue ter um contato muito mais próximo do seu cliente. Certas pesquisas de mercado que antes
bem mais caras acabam tendo seu custo até um certo ponto reduzido, né? Não vou dizer que, meu Deus, é muito mais barato, mas fato é que hoje você tem um marketing muitas vezes muito mais voltado para aquele consumidor que está ali na internet, que está navegando, né? A gente deu como exemplo na primeira aula, inclusive, o fato do Facebook conseguir segmentar os seus usuários de tal forma que a empresa consegue fazer propaganda ali para o já destinado, né, para o seu cliente, né, uma pessoa, um tipo específico de cliente que ele conseguir, quer alcançar, né. É, comércio eletrônico não é muito diferente do que o comércio físico quando a gente fala dos tipos de comércio, né. Então você tem B2B, né, o business to business, que claro, ali é transação entre compradores e fornecedores, por exemplo, fornecedor, enfim, são dois CNPJs ali, né. Negócio a consumidor, né, business to consumer, que são os vendedores e as vendedores são empresas, né, e os compradores são indivíduos, pessoas físicas. Você tem um negócio a governo, que cobre todas as transações entre empresas, né, e organizações governamentais. A gente tem que lembrar que empresas são recolhedoras de impostos, então as empresas sim têm obrigações perante o governo, né, então tem muita coisa aí que precisa dessa transação, né, entre governo e negócio, né, e CNPJs e pessoas jurídicas, na verdade. E também governo ao consumidor, que inclui os serviços prestados pelo governo ao cidadão comum. Então, se eu tenho um atendimento a ser feito pelo Detran online, né, emissão de multa, emissão de IPVA, licenciamento, se bem que IPVA é feito pela Cefaz, mas enfim, não deixa de ser um governo a consumidor, né? Enfim, você tem uma gama grande aí de serviços que podem ser feitos, sim, pensados como sendo um tipo aí de governo a consumidor. As principais vantagens no comércio eletrônico, passando aqui rapidamente por elas: possibilidade de atingir um número muito maior de clientes, é claro, você, tá, você não está mais preso a um local físico, né? Então você consegue sim ter, ter um acesso muito maior a clientes e, claro, se você não tem mais aquela necessidade da loja, você consegue inclusive ter um menor custo, né, operacional. Adquirir materiais e serviços de outras empresas, né, rapidamente, a menor custo. Redução e eliminação de canais de distribuição, né, marketing, vendas diretas, tornando produtos mais baratos, aumentando também o lucro dos fornecedores. E aí, nesses pontos eu gostaria de bater numa tecla, tá? Não é porque você está trabalhando online que a loja física ela vai desaparecer, tá? Você tem negócios que são exclusivamente online, como por exemplo Submarino e Amazon, né, que são negócios exclusivamente online. Mas você tem também negócios ali que são híbridos, né? Você tem ali um misto entre o online e o físico, como por exemplo a Americanas, a Via Varejo com as Casas Bahia, você tem a Magazine Luiza, e percebam que o avanço das lojas ela pode até ter diminuído. Geralmente você concentra as lojas em pontos estratégicos, né? De repente tem uma loja, uma muito próximo da outra, que não vale mais a pena manter, de repente ela pode até ter fechado. A Casas Bahia ela chegou a fechar algumas lojas, inclusive, né? Justamente para tentar diminuir os custos e tentar manter lojas mais estratégicas, né? Ter mais sacadas estratégicas. Mas de uma forma geral, você não precisa em si fechar a loja. Por quê? Porque a loja ela passou a ser também um ponto de apoio, um ponto de distribuição dessas vendas que acontecem de forma online. Então eu como consumidor posso comprar numa loja, no site da loja e retirar na própria loja, né? E isso geralmente me dá uma certa vantagem, como por exemplo, não pagar o frete. Isso às vezes é até vantajoso para a loja também, porque a partir do momento que eu vou até a loja pegar o meu produto,
eu não deixo de entrar na loja. Estou entrando na loja e aí, claro, na hora que eu entro ali, eu vou observar uma série de outros produtos que tem ali à minha disposição, né, para comprar. Né? Então, tem sua vantagem também manter a loja física. E claro, apesar dos shoppings eles mudarem muito a forma de interação com o cliente, né? Até porque hoje o shopping ele é menos varejo, ele é menos compra e mais serviço. Né? Você vai mais ao shopping para ter um momento de lazer. Né? Então, o shopping hoje em dia está mudando um pouco a sua característica. Não acho que quando veio a internet, né, e quando começou essas compras online, muita gente achou que os shoppings iam fechar. Eu não acho que os shoppings venham a fechar, principalmente nem tão cedo, até porque o shopping aqui no Brasil ele tem um sentido diferente. Né? O shopping é muito visto como lazer e não somente como um local para se comprar coisas. Né? Então, senão os shoppings não vão fechar por causa da internet. Tá? Algumas outras vantagens, né? Redução de custos na comunicação, já que a internet é mais barata, permite que pequenas empresas também concorram com grandes empresas. A publicidade tem condições de utilizar mídias, né, diferentes e ser constantemente atualizada. Proporciona de maneira geral a aquisição de produtos e serviços também mais barato. Oferece mais escolhas aos consumidores. Permite aos clientes comprar e fazer outras transações 24 horas por dia. Eu não preciso esperar uma loja abrir para poder fazer uma compra. Eu posso agora mesmo entrar num site e fazer essa compra. Tem a possibilidade de participação de leilões virtuais, né, e também permite aos consumidores interagir em comunidades eletrônicas, né, trocar ideia e comparar também experiências. É algo bem interessante porque as empresas inclusive já colocam essa ideia de comparar experiências dentro da sua página. Né? Então você tem como fazer reviews, né? Fazer resenhas do produto, ou seja, você compra o produto, entra na página do produto e diz, gostei do produto, não gostei do produto, ou a embalagem vem assim, vem assado, eu acho que a empresa poderia melhorar nisso ou naquilo outro. A gente pensa que não, mas sim, tem pessoas olhando para aquilo, né? Então é uma forma também de você já verificar como que foi a sua compra ou como que vai ser a sua compra, né? Então eu mesmo já decidi não comprar um produto porque eu vi pessoas comentando dizendo que bom, o produto parecia ser bom quando recebeu, não era bem assim, né? Então sim, é muito importante ter esse feedback de outros consumidores. Então o varejo eletrônico tem seus pontos fortes, também seus pontos fracos, né? Então, por exemplo, se tratando de uma livraria, por exemplo, você tem geralmente preços mais baixos, conveniência na compra, estoque virtual, né? Enfim, você tem pontos bem fortes aqui. Como ponto fraco, a gente pode perceber, por exemplo, que o preço de hoje muito possivelmente não vai ser o preço de amanhã. Às vezes os sites mudam os preços do dia para a noite, de acordo com a promoção. Né? Numa loja convencional, geralmente os preços eles são mais altos, mas sim você tem ali a gratificação instantânea, né, ali com a compra de um livro, por exemplo, ou qualquer outra coisa que você esteja comprando numa loja física. Né? Além do mais, você tem ali o calor humano como também um ponto forte. Tem gente que não gosta de ser atendido, né? Mas enfim, o fato é que sempre tem um vendedor ali para lhe ajudar. Né? Algumas formas, né, de você pensar o comércio eletrônico. Você tem a venda direta ao consumidor, onde as empresas vendem diretamente do fabricante ou prestador de serviço para o consumidor, e também intermediários, né, onde hoje em dia tem algo bem interessante, né, que as grandes empresas, a própria Amazon faz isso também, a Magazine Luiza, eles criam como se fossem mini usuários dentro da sua loja. Então, por exemplo,
a Tramontina, né? A Tramontina ela está vendendo ali por meio da Magazine Luiza, mas na verdade quando você está comprando ali, você não está comprando da Magazine Luiza. Tá no site da Magazine Luiza, mas você não está comprando da Magazine Luiza, tá na verdade comprando da Tramontina. Né? Então acaba que você está criando ali na verdade marketplace, né? Você está criando ali locais de venda para fornecedores específicos. Né? Então, inclusive tem essa vantagem até mesmo para quem é fornecedor. Né? Então, você tem, como eu falei para vocês, a Amazon, Submarino, Magazine Luiza, Lojas Americanas, enfim, eles funcionam também, né, como intermediários, né? Não só, eles não fazem ali só a venda direta, eles trabalham também como sendo intermediários de outras empresas. Alguns exemplos de serviços que você tem também online, você tem banco, título, né, ações, né? Por exemplo, a Rico, que é uma corretora, busca de emprego, viagens, né, imóveis, enfim. Você tem uma gama grande aí de serviços, né? Enfim, galera, para a gente ir encerrando a nossa aula, algumas formas que nós temos de fazer atendimento ao cliente pela internet. Você tem o fax, né, que são as Frequently Asked Questions, né, que são as perguntas mais comuns. Você tem a empresa geralmente lista as perguntas mais comuns para o cliente já tirar a dúvida de cara. Tem o e-mail, né, que é uma forma também de contato com a empresa. Tem recursos de rastreamento, você faz uma compra, você quer saber onde a sua compra está, né, em que pé está a sua compra. Páginas personalizadas, então os clientes têm como configurar a sua página, né, colocar ali que tipo de informação gostaria de ter, né, do que você mais gosta ali para comprar, por exemplo, e aparecer as promoções individualizadas para você. Tem salas de bate-papo, que geralmente são iniciadas por bot, né, são robôs inicialmente que falam com você. Hoje em dia as empresas trabalham muito com chatbot, né, para fazer esse primeiro atendimento. O chatbot, para quem não sabe, nada mais é do que um robô que está ali configurado para quando você falar, ele automaticamente já lhe dá uma resposta de acordo com aquilo que você falou. Né? É uma forma dele tentar solucionar ali rapidamente o seu problema. E por fim, também centrais de atendimento baseados na web, né? Que aí você tem ali uma série de formas de tentar ali atender o seu cliente. Né? Então, galera, obviamente eu teria muito mais coisas para falar para vocês, mas claro, você tem que sempre lembrar que você tem a unidade 3 e 4, né? Você tem um e-book ali para ler. A gente aqui faz aqui uma revisão aqui dentro desse vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, leiam todo o material, tá? Vão lá no AVA, acessem o fórum, tirem todas as suas dúvidas e eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? A gente se vê na próxima disciplina, né? Se a gente não se vê, fica para a próxima. Valeu, um forte abraço, foi bom estar com você.